Oi, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o narcisismo? Não vou falar muito, vou falar um pouco. Tem muito mais definições. Não vou conseguir falar tudo porque é muita coisa, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Anotei porque é muita coisa e eu não consigo decorar, mas eu vou tentar dar uma lidinha aqui explicando para vocês, tá bom? O que é o narcisismo? O narcisismo é caracterizado por uma autoestima muito elevada da pessoa, a constante admiração por ela, uma falta de empatia enorme pelas outras pessoas, né? Pode ser menos ou mais intensivo, vai depender do jeito que essa pessoa entende como ela se vê. Da onde vem essa origem do narcisismo, né? O narcisismo ele veio lá da mitologia grega. O Narciso ele olhava lá na água, ele era apaixonado por ele, pela beleza dele, pela própria imagem, né? E refletia aquela imagem dele na água, ele achava isso o máximo. No contexto psicológico, o narcisismo ele é associado a transtornos de personalidades, tá? Personalidades, grandiosidade, necessidade de admiração, uma falta de empatia muito grande pelos seus próximos. Tem um transtorno de personalidade narcisista, é muito difícil de ser identificado. Até a psicologia hoje tem uma dificuldade para essa identificação. Mas a gente tem algumas características aqui que são citadas aí na internet, nos livros e tudo mais, tá? São pessoas com a visão exagerada da sua própria imagem, que ele é mais importante que os outros, né? Que ele é superior aos outros, que ele aceita, que ele precisa de um tratamento especial, ele tem a necessidade constante de admiração, que ele precisa que seja reconhecido e validado o tempo todo. Se ele não recebe atenção e não recebe admiração, ele fica frustrado, ele tem falta de empatia com o próximo, ele tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Ele não consegue. Ele explora suas relações, então você pode ver que a maioria das mulheres que convive com narcisistas, elas não conseguem identificar de maneira nenhuma que a pessoa é narcisista, por quê? Porque eles fazem de uma maneira em que elas não identificam, porque dentro de casa eles são de uma maneira, na rua eles são de outra maneira, o comportamento deles são extremamente arrogantes, né? Demonstram um senso de superioridade o tempo todo. Os fatores que podem acontecer para pessoas ser narcisistas, pode ser genético, pode ser biológico. Estudos sugerem que a pessoa tem uma predisposição genética, mas isso não é comprovado, tá? Uma experiência ruim na infância. A formação de um narcisista pode acontecer por causa dos pais, né? A falta de atenção que ele não teve dos pais, a falta de amor e merecimento e carinho. Na cultura, na sociedade moderna, muitas vezes o indivíduo ele tem que buscar por uma constante lugar no alto, né, em cima de alguma coisa, uma validação muito grande. Então é muito difícil porque as pessoas confundem o comportamento narcisista com o comportamento de superioridade, né? E o comportamento exagerado do ser, do que eu sou, eu faço, eu aconteço. Então, ao mesmo tempo, é muito difícil identificar, e quem convive com o narcisista é muito fácil de identificar. Olha que coisa maluca, né? Então, assim, ele não deixa o outro falar a momento nenhum, ele sempre fala, tudo que é dele é melhor, tudo que ele faz é melhor, a roupa dele é melhor, ele é melhor, o jeito dele é melhor, você entendeu? Ele tem ações violentas com as pessoas que não escutam ele, que não falam com ele. Ele ou ela, tá, gente? Quando eu falo narcisismo, ele pode ser tanto para o homem ou para a mulher, tá bom? Manipulação controlada. A manipulação que o narcisista tem em cima das pessoas que ele convive é fora do comum, tá? E o que acontece? O impacto disso é muito grande, porque ele leva as pessoas a um desgaste emocional muito grande. As pessoas que estão em volta ficam desgastadas emocionalmente, né? No trabalho ele afeta muito a produtividade. Como que você vai lidar com essas pessoas? Ao meu ponto de vista, eu acredito que nós temos que estabelecer limites, né? As relações têm que ser bem claras, cada um do seu lado. Compreender sim essas pessoas, mas validar as coisas erradas que ela faz jamais, né? Manter sempre a comunicação objetiva, do jeito que você quer ser tratado, como você quer que falem com você, e se possível, encorajar essa pessoa a procurar ajuda, né? Se a relação for muito próxima, peça que ela procure ajuda, ou você mesma procure ajuda para essa pessoa. Porque conviver com um narcisista é muito difícil. Então, o que você tem que fazer? Pratique o autocuidado, fique longe dessa pessoa, procure apoio familiar, deixe essa pessoa bem distante de você, porque o narcisista pode te levar a várias consequências, né? Você tem que tomar cuidado quando você passa por essa situação, e muitas das vezes você não sabe que a pessoa que você convive é narcisista, então você mantém um vínculo com ela,
e não faz ideia de que está passando por tudo isso, né? Qual que é a importância de compreender tudo isso? Ajudar mais mulheres a sair de relacionamentos tóxicos, não só mulheres ou homens ou tudo mais, né? E entender que o narcisismo, ele afeta não só você, ele afeta quem está à sua volta, né? Não se trata de você mudar o narcisista, sim você mudar, né? Para que você entenda esse narcisista, porque ele pode ser que ele não mude, mas você consegue mudar o seu ponto de vista quanto a ele. Lembrando que todas essas informações que eu estou passando para vocês é mediante minhas pesquisas e meu ponto de vista. Cada um tem o seu, se vocês discordem, não tem problema. Mas eu estou tentando trazer o máximo de informação possível aqui. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem ou conversassem com alguém que acha que a pessoa convive com um narcisista e tenta ajudar. E cada dia que passa a gente ajuda mais uma pessoa, podendo aumentar aí as informações, né? Tem mais coisa falando sobre isso, o conteúdo é muito grande, mas lembra que eu falei que eu ia trazer um pouquinho de cada coisa, então eu tô tentando trazer um pouquinho de cada coisa para vocês, e toda hora que eu puder eu trago mais um pouquinho de conteúdo, tá bom?